Depois de Estados Unidos e Reino Unido, agora foi a vez da França autorizar a Ucrânia a utilizar mísseis de longo alcance para atingir alvos no território russo. Enquanto isso, Vladimir Putin recruta mercenários do Iêmen e assina lei perdoando dívidas de cidadãos russos que se dispuserem a integrar as tropas russas no conflito contra o Ocidente. O que isso significa? Se você quiser ficar por dentro destes e de outros temas das atualidades, geopolítica ou geografia, já sabe, me acompanha aqui no canal. Faça a sua inscrição, inclusive estamos chegando perto de 90 mil inscritos, mas ainda falta você, então inscreva-se, já deixa o like nesse vídeo e vem comigo. Minha gente, hoje é segunda-feira, dia 25 de novembro, e faço o vídeo repercutindo inicialmente esta manchete, dá uma olhada. A França de Emmanuel Macron, autoriza a Ucrânia a usar mísseis de longo alcance contra a Rússia. Ou seja, um sinal aí, uma postura que a França argumenta como sendo de autodefesa. Aqui só para recapitular, no domingo, dia 18, domingo, dia 17, na verdade, há 2 domingos atrás aí, ó, o presidente Joe Biden, presidente americano, autorizou pela primeira vez que a Ucrânia utilize os mísseis Ataque-MS, mísseis de fabricação estadunidense, para atingir alvos lá no interior da Rússia. No dia seguinte, na segunda-feira, dia 18, o presidente Macron, assim como o próprio Biden e vários outros chefes mundiais, estavam aqui no Brasil participando da cúpula do G20 lá no Rio de Janeiro, quando Biden, ou melhor, quando Macron foi questionado sobre essa decisão do governo americano, o que ele achava dessa autorização finalmente dada pelos Estados Unidos para o uso desses mísseis por parte da Ucrânia. E aí ele falou o seguinte, ó: trata-se de uma medida totalmente acertada por parte de Washington, disse Macron na segunda-feira, dia 18. E aí agora, no último sábado, há 2 dias, portanto, sábado 23, o ministro das Relações Exteriores da França, o Joël Noël Barrot, disse à BBC, em matéria publicada no sábado, que não há linhas vermelhas quando se trata do apoio francês à Ucrânia, apoio militar da França à Ucrânia. Olha o que ele disse sobre os mísseis. Ó. Na entrevista, Barrot disse que Kiev tem autorização para disparar mísseis franceses de longo alcance contra a Rússia na lógica da autodefesa. E ele ainda disse mais, ó, ao ser questionado se isso poderia significar que tropas francesas podem lutar na guerra, ele disse que não descartamos nenhuma opção. Então, gente, mais uma vez reforço aquilo que venho dizendo aí há vários vídeos, que a guerra vem caminhando, infelizmente, para um acirramento cada vez maior. Começou aí nas últimas 2 semanas com essa autorização dada pelo governo Biden para o uso de mísseis, e aí na terça passada a Ucrânia já usou os primeiros mísseis americanos, na quarta usou mísseis britânicos para atacar a Rússia, e na quinta-feira a Rússia pela primeira vez utilizou um míssil balístico hipersônico no ataque inédito contra a Ucrânia. Então isso mostra aí, reforço, o acirramento, o aumento cada vez maior da tensão e do risco de uma ampliação ainda maior do conflito envolvendo, quem sabe aí, diretamente países da Europa. Vamos acompanhar e torcer para que isso, lógico, não ocorra. O míssil, portanto, que a França agora também autoriza os ucranianos a utilizarem, é o mesmo modelo do míssil britânico, é esse aí, ó. Ele é chamado de Storm Shadow pelos britânicos e chamado de Scalp pelos franceses. O míssil ele foi produzido em parceria pelos 2 países. Scalp aqui, ó, a sigla em francês, significa algo mais ou menos assim, ó, Sistema Autônomo de Mísseis de Cruzeiro de Longo Alcance. Então, na semana passada, na quarta-feira, dia 20 de novembro, ó, a Ucrânia já havia lançado 12 desses mísseis, esse Storm Shadow, contra o território russo. Aqui, ó, mais especificamente, na província, no Oblast de Kursk, que é exatamente aquela província dentro da qual a Ucrânia domina um pequeno território de aproximadamente 1.000 km². Ela domina esse território, a Ucrânia, desde o início de agosto, naquele ataque contra o território russo, que acabou surpreendendo todo mundo, inclusive o governo de Vladimir Putin, e foi também o primeiro ataque por um país estrangeiro sofrido pela Rússia desde a Segunda Guerra Mundial.
Então, na quarta-feira, a Ucrânia já fez uso desses mísseis cedidos pelo Reino Unido e agora a França também autoriza que a Ucrânia utilize esses mísseis em novos ataques contra a Rússia. Até o momento que eu gravo esse vídeo, hoje, segunda-feira, perto da hora do almoço, não há registros do uso desses mísseis franceses por parte da Ucrânia em ataques contra a Rússia. Mas vamos aguardar, possivelmente a Ucrânia também os utilizará em conflito. Utilizando, a gente vai ver também como reagirão os russos. Enquanto isso, gente, a Rússia vem dando sinais de que enfrenta também pesadas baixas em suas tropas. Por que há evidências de que a Rússia vem sofrendo também com baixas? Dá uma olhada na manchete, ó. Putin assina lei que perdoa dívidas de recrutas na guerra contra a Ucrânia. Decreto é válido para todos os recrutas que tiverem processo de cobrança de dívidas abertos antes de 1º de dezembro. Ou seja, aqueles cidadãos russos que tiverem aí, ó, dívidas de até 10 milhões de rublos, o que equivale a quase 100 mil dólares, eles poderão ter essas dívidas perdoadas caso se comprometam a lutar na Ucrânia por pelo menos 1 ano. Ou seja, é mais uma estratégia que o Vladimir Putin utiliza para tentar ampliar o número de combatentes em suas forças militares sem que seja necessário a convocação obrigatória, o recrutamento obrigatório, porque isso, se chegar a ocorrer, será muito ruim para o seu governo. Pode, por exemplo, afetar a popularidade do Putin, assim como pode afetar também o apoio que a população russa ainda vem dando ao conflito. E esse apoio se dá por várias razões, entre elas pelo fato de que a percepção de guerra, de que o país está em guerra, ela é mínima dentro da Rússia. Há, por exemplo, relatos de pessoas, de brasileiros que vivem em Moscou ou que foram recentemente para Moscou, que em Moscou a vida transcorre normalmente. Nem parece que o país está envolvido em guerra. Ou seja, não há uma percepção clara na vida do dia a dia, no cotidiano das pessoas, de que a Rússia está em guerra. Se daqui a pouco o governo russo começar a convocar e exigir obrigatoriamente a participação, por exemplo, de reservistas, de jovens russos na guerra, essa situação pode mudar, porque aí a própria população já vai começar a sentir os efeitos diretamente do conflito, o que, por consequência, com certeza, pode não apenas afetar a popularidade do Putin, como também fazer diminuir o apoio dos russos à guerra. Várias pesquisas mostram, inclusive pesquisas independentes, que o apoio da população russa ao governo daquele país em relação ao conflito chega a 80%. Então isso é algo muito importante de ser mantido, até para que o governo continue aí a sua ação militar contra o país vizinho. Nesse mesmo sentido, nesse mesmo caminho aí, ó, o Financial Times publicou nesse final de semana uma outra matéria também falando sobre o recrutamento de combatentes, mas dessa vez não são de russos, seriam de mercenários do Iêmen. Rússia recrutou centenas de mercenários do Iêmen para lutar na guerra da Ucrânia. Recrutas foram atraídos por promessas de empregos bem remunerados e cidadania russa, mas ao chegarem ao país foram forçados a se alistar no exército e enviados para o fronte. Então aqui a matéria deixa entender que esses mercenários ou supostos mercenários teriam sido enganados, né? Chegaram até eles com uma proposta de emprego, mas na verdade a proposta era ir para o campo de batalha. Muito possivelmente seriam usados aí, como chamamos aqui no Brasil, como bucha de canhão. Ou seja, ser colocado ali na frente de batalha, sem muita experiência, o que inevitavelmente leva à morte, leva à baixa desses homens aí, desses combatentes. Olha os detalhes aqui, ó. O recrutamento teria começado em julho deste ano e, segundo relatos, muitos foram levados à força para a Rússia e para a linha de frente na Ucrânia, onde enfrentaram condições de guerras precárias, como abrigos em locais minados e, por consequência, como eu disse, sofreram muitas baixas. A presença dos iemenitas na guerra mostra como o conflito tem envolvido cada vez mais soldados de outros países. Aqui o destaque recente é a Coreia do Norte. Foi muito divulgado aí que a Coreia do Norte teria enviado alguns milhares de soldados para ajudarem as tropas russas. Então, mostra o envolvimento de cada vez mais soldados de outros países à medida que as baixas aumentam e que o Kremlin, ou seja, a Rússia, tenta evitar uma mobilização total.
Ou seja, a Rússia tenta a todo custo evitar criar regras que convoquem, por exemplo, reservistas, justamente para que a percepção da guerra não chegue à massa populacional dos russos. Por outro lado, há quem veja todos estes sinais como uma demonstração do desespero russo em relação ao conflito. Lá atrás, em 2022, quando a Rússia invade pela primeira vez a Ucrânia, acreditava-se que os russos tinham um plano de, em poucos dias, talvez poucas semanas, no máximo poucos meses, já resolver o conflito. Mas isso não ocorreu. O conflito aí já se aproxima de 3 anos e, lógico, quando uma guerra se arrasta ao longo do tempo, o número de baixas é inegavelmente grandioso para todos os lados envolvidos no conflito. Mas e você, o que pensa sobre isso? Acha que a Rússia está sim demonstrando com essas ações a sua fraqueza, a sua vulnerabilidade e situação de desespero? Ou que não, tudo está sob controle de Vladimir Putin e agora em janeiro, quando Donald Trump assumir o poder, tudo se resolverá, ou seja, a guerra terá um desfecho de maneira favorável aos russos? O que você pensa sobre isso? Concorda, discorda? Deixa para mim nos comentários. Se gostou desse vídeo, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. E se você me acompanha há muito tempo, gosta do meu trabalho, considere também apoiar financeiramente o canal. Dados da minha chave Pix aqui, ó, na descrição do vídeo. Valeu, meu povo! É isso aí. Obrigado pela audiência. Te espero no próximo. Um forte abraço e até lá. Valeu!